Entre tantos exames, vacinas, médicos, um diagnóstico. E ela já foi de cara dizendo que, seu filho é autista, mas está tudo bem. Por mais que a ciência avance, o diagnóstico do autismo ainda é cheio de preconceitos e tabus. Tem certeza? Ele não parece autista. Epidemia de autista, tem muito autista, não sei o quê. Tá na moda e tudo mais. Eu sei que demorou, mas depois de um mês é que eu me dei conta de que ele realmente precisava de ajuda. E aí muitas vezes eu fui vista como exagerada, quer fazer coisa demais, está procurando problema na criança e recebi muitas críticas, mas só de ter aquela confirmação e saber que eu estava certa, né? Assim, se você desconfia de alguma coisa, vá atrás. Geralmente a mãe não se engana. Mas afinal, o que caracteriza o autismo? O autismo, ele é uma dificuldade que tem como base um prejuízo na comunicação e na interação social e vem junto um comportamento estereotipado e repetitivo. A gente chama de comportamento estereotipado esse comportamento próprio de quem não se comunica bem. Muitas vezes cheio de fixações em algo específico ou com algumas manias, como a família pode definir, para algo que usualmente não é comum para a idade. Após a peregrinação pelo diagnóstico correto, uma nova estrada aparece, um caminho cheio de desafios. Para mim foi como se tivesse aberto um caminho, como se tivessem colocado os holofotes, assim, sabe? Quer dizer, olha, agora tu vai caminhar aqui. Querendo ou não, a gente fica imersa nesse mundo, assim. Eu tinha que saber de tudo, eu tenho essa característica. Tenho que saber de tudo, eu tenho que estudar tudo, eu tenho que ler tudo, e aí acaba que era praticamente o meu único assunto. O autismo foi descrito pela primeira vez em 1943, quando o psiquiatra Leo Kanner estudou um grupo de 11 crianças que costumavam se isolar de tudo. Foi a partir desse olhar sensível que o que antes era considerado apenas esquisito virou alvo de uma longa e profunda pesquisa. Os sinais aparecem no atraso de fala, na dificuldade das interações, no olhar perdido. Esses e outros sintomas costumam aparecer até os 3 anos de idade, quando os neurônios responsáveis pela comunicação e relação social não formam as conexões necessárias. Por isso é tão importante que o diagnóstico seja precoce, porque é nessa fase que o tratamento tem os melhores resultados. Como é o nome da tua mãe? Elaine. Quando ele começou a questão da socialização e da fala. Alguns comandos, por exemplo, assim, bater palma no aniversário, ele não batia palma. Ele não queria estar no braço de outras pessoas, ele rejeitava. Ele não queria o contato visual, às vezes existia, às vezes não. Não dava tchau, não apontava. E aí os meses foram passando e a fala não aparecia. Mas o que geralmente leva a gente, o neurologista, a pensar no autismo, é uma falta ou diminuição da comunicação. Então, um contato visual adequado, olhar quando a gente chama, entender e atender comandos simples, indicar não verbalmente quando precisa de algo, apontando, chamando, dando tchau, mandando beijo. Essas são características que devem estar presentes na criança desde muito cedo, já no seu primeiro ano de vida, por exemplo. 8 décadas depois, e o autismo continua desafiando a ciência. Já se sabe que nenhum autista é igual a outro. Enquanto uns manifestam dificuldades graves, outros desenvolvem habilidades impressionantes, como atenção aos detalhes, exatidão, memória acima da média. O autismo pode se manifestar em diferentes graus e níveis, por isso se fala em espectro, transtorno do espectro autista. Isso é bastante desafiador e isso requer muito mais cuidado também da parte clínica, que acompanha esse paciente. Não há uma receita de bolo. É avaliar cada criança como um caso, saber qual é a necessidade e a dificuldade dela e indicar as terapias adequadas, buscando sempre a independência daquela criança. Esse tem que ser o objetivo quando a criança entra no seu consultório. Sabia que esse talvez seja um dos temas mais importantes do tratamento? Eu preciso ter um pai ou mãe que estão bem, para que eles saibam que é um caminho longo e que esse caminho precisa deles para que funcione muito bem. Eu não posso imaginar, por exemplo, em separar uma família, deixar o pai morando numa cidade ou a mãe morando em outro para que ela possa ter um centro de terapia melhor. Uma situação que sensibilizou a primeira-dama do Ceará, Lia Freitas. E você ouvir relatos das mães que não tinham condições sequer
de pagar ou mesmo de não ter essa clínica perto delas, aquilo nos angustiava um pouco, porque como é que a gente aprende na teoria que tem que fazer uma coisa e a gente não tem esse serviço, né, ao nosso alcance. Então aquilo ali realmente nos impulsionou mais ainda de tentar, junto ao governo, fazer a nossa parte. Então esse é o desejo nos próximos 4 anos, que a gente possa ter condições de ter uma equipe multidisciplinar em cada município. Thaís, mãe do Davi, Isabel, mãe do Bernardo, e Elaine, mãe do João. Cada uma teve um jeito diferente de lidar com o diagnóstico, mas em comum, todas usaram a experiência com o autismo para ajudar outras mães. Longe de qualquer romantismo, abraçar a causa, mostrar ao mundo que as diferenças precisam ser acolhidas e respeitadas, nem de longe é tarefa fácil. A gente sabe que a gente tem uma sociedade que exclui, que fecha as portas, que não convida para o aniversário, sabe? E que ele sente a exclusão, que faz brincadeira, que faz chacota, que ele não entende e que pode agredi-lo. Inserção escolar na infância, diagnósticos tardios, adultos autistas e os desafios para a inserção no mercado de trabalho são os próximos temas da série Autismo, muito além do que se pode imaginar.